ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 32 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Processo seletivo da Prefeitura de Viradouro. Prazo de inscrições acaba hoje. Inquilino é preso por suspeita de matar idosa de 72 anos a facadas em Bebedouro. Câmara de Vereadores vota hoje o orçamento de 2021. Tenente do tiro de guerra será homenageado hoje pelo Legislativo. Comércio da cidade abre em horários especiais a partir de hoje. Unifafib realiza hoje e amanhã cursos para docentes. Acaba hoje na cidade a campanha Fique Sabendo. Adaptar-se é preciso é o tema do editorial. Os resultados dos principais jogos de futebol do fim de semana. Corinthians vence o Avaí Kinderman e se sagra bicampeão do Brasileiro Feminino de Futebol. Segunda-feira, 7 de dezembro, Primavera Brasileira, lua minguante. Este é o dia de número 342 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 5019, uma produção Irra Comunicação. Apresentação: Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Em dezembro, a Aqui Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Cross Team Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do Estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão.
Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 46 minutos. Temperatura máxima de 28 graus. Umidade relativa no ar, 92%. Para amanhã, terça-feira, também sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima de 28 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 7 de dezembro, o Dia da Independência da Costa do Marfim, em 1960, cuja capital é Abidjan. O Dia do Pau-Brasil, Dia Nacional da Assistência Social e o Dia Nacional da Silvicultura. Hoje, 7 de dezembro, é o dia de Santo Ambrósio. Nascido em Treves por volta do ano 340, Ambrósio foi aclamado bispo de Milão. Dedicou-se bastante ao estudo das Sagradas Escrituras e tornou-se pai espiritual dos imperadores Graciano, Valentiniano II e Teodósio I, a quem submeteu a uma penitência pública por ter massacrado a população de Tessalônica para conter uma revolta. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 7 de dezembro de 1987, a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, declarou Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 7 de dezembro de 1988, o primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor foi realizado em São Paulo. No dia 7 de dezembro de 1994, começou o julgamento do presidente Fernando Collor e do tesoureiro de sua campanha presidencial, Paulo César Farias, acusados de corrupção passiva e falsidade ideológica. E em 7 de dezembro de 1995, a sonda da espaçonave Galileu deu início à sua missão de estudo da superfície de Júpiter. Depois de registrar informações por 57 minutos, a nave foi destruída pela pressão atmosférica do planeta. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do sorteio do concurso 2.324 da Mega Sena, sorteada sábado em São Paulo. O prêmio acumulou e, para o próximo sorteio, nesta terça-feira, os ganhadores podem levar 32 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena 02, 16, 19, 31, 43 e 60. Outra vez, 02, 16, 19, 31, 43 e 60. A Quina teve 43 apostas ganhadoras e cada uma leva 58 mil reais. A quadra teve 3.451 apostas ganhadoras
e cada uma leva R$ 1.040. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2.325 da Mega Sena podem ser feitas excepcionalmente até às 7 da noite desta terça-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado terça-feira, portanto amanhã, mas às 8 da noite. O prêmio para quem acertar as 6 dezenas pode ser de R$ 32 milhões. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. A Tudo Belo está preparada para as festas de fim de ano. Loja decorada, equipe treinada e muitas promoções para você presentear. Vestidos do número 1 ao 8 a partir de R$ 31. Short de bebê apenas R$ 19,90. Macacão de bebê a partir de R$ 13,90. Na Tudo Belo também a coleção de sandálias Grendene, Homem-Aranha, Batman, Barbie, Lucas Neto. Todas com acessórios. Moda bebê, infantil e adulto. Preços baixos e as melhores formas de pagamentos. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui e Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Confira agora as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal decide por maioria em plenário virtual que os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, não podem se candidatar à reeleição para os postos em 2021. O julgamento começou na última sexta-feira, dia 4, e se estende por mais alguns dias. Os 11 votos já foram registrados, mas até que o resultado seja proclamado, os ministros ainda podem mudar de posicionamento. Governo de São Paulo anuncia nesta segunda-feira o plano de vacinação da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.
A previsão do governo paulista é de que a aplicação na população comece em janeiro de 2021. A vacina ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Anvisa. O Brasil tem a maior média móvel de mortes por Covid-19 em quase 2 meses. Números indicam 588 óbitos por dia na última semana. Total de vítimas fatais se aproxima de 177 mil. Josiel do DEM e Dr. Furlan do Cidadania vão decidir em segundo turno no próximo dia 20 de dezembro quem será o próximo prefeito de Macapá. O primeiro turno aconteceu neste domingo, dia 6, após a Justiça adiar o pleito em função da crise de energia que atingiu o Amapá em novembro. Com 100% das urnas apuradas às 7h30 da noite, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Josiel recebeu 59.511 votos, 29,47% dos votos, ante 32.369 votos para Dr. Furlan, o que representa 16,03% dos votos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, lança em evento virtual o livro Sem Data Vênia, um olhar sobre o Brasil e o mundo. Será a primeira obra de Luiz Roberto Barroso voltada ao público em geral e não ao mundo jurídico. Em entrevista, ele comentou trechos da obra, entre eles a declaração de que um de seus sonhos sempre foi fazer um país melhor. Em 2020, só deu ela. Marília Mendonça lidera paradas de clipes, lives e streaming e vira rainha em ano de sofrência. Artista mais ouvida do ano, ela foi impulsionada por adaptação do sertanejo a um momento difícil do mercado, mas não esconde que também teve a saúde mental abalada em 2020. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, nesse final de semana bastante movimentado em nossas rodovias. A concessionária TEB realizou 63 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para 4 acidentes. O primeiro acidente ocorreu na sexta-feira por volta das 16 horas. Foi na SP-351, no quilômetro 203. Lá em Catanduva foi acidente e teve 2 veículos envolvidos, um automóvel Ford Fiesta e uma motocicleta Honda CG Titan. E o acidente ocorreu, os 2 veículos seguiam no sentido Catanduva a Bebedouro. O carro vinha na frente por motivos ignorados. O condutor da moto colidiu na traseira do carro. Com a colisão, o condutor da moto sofreu ferimentos graves, foi socorrido pelo serviço médico do SAMU e levado para o pronto-socorro do Hospital Padre Albino, em Catanduva. O motociclista tem 20 anos. O segundo acidente foi na madrugada de sábado, por volta de 1h da manhã. Foi na SP-326, no quilômetro 413. Barretos foi acidente. E o que ocorreu lá foi a queda de um motociclista que conduziu uma moto Honda modelo CG 150. Segundo informações do próprio motociclista, ele seguia no sentido do Barretos a Bebedouro quando perdeu o controle da moto e sofreu a queda. Teve ferimentos leves, foi socorrido pelo serviço médico da TEB e levado para a Santa Casa de Barretos. O motociclista tem 32 anos. O terceiro acidente também no sábado foi por volta das 2h da manhã. Foi na SP-323, no quilômetro 19. Monte Alto foi acidente, o veículo envolvido foi um automóvel Honda Civic. E segundo informações do condutor, ele trafegava no sentido Monte Alto a Pirangi, quando, por motivos não esclarecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um barranco. O acidente não trouxe vítimas, o condutor e a sua acompanhante saíram ilesos. O casal tem
31 anos de idade cada. Bom, o quarto e último acidente foi domingo, por volta das 21 horas e 30 minutos. Foi na SP-322, que é a rodovia Armando Salles de Oliveira. Município de Bebedouro, foi um acidente, o veículo envolvido foi um automóvel Volkswagen Voyage. Segundo informações do condutor, eles seguiram no sentido Monte Azul a Bebedouro, quando, por motivos ignorados, perdeu o controle do carro, colidiu na defesa metálica e em seguida capotou. O condutor teve ferimentos leves, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e removido para o pronto-socorro do Júlia Pinto Caldeira pela ambulância da concessionária TEG. Então, esses foram os 4 acidentes que tivemos nesse final de semana nas rodovias administradas pela TEG. Carol? Bom, mais uma semana começando, Osmar. A gente espera que seja uma semana bastante tranquila. Mas o motorista que precisar do auxílio da TEG é só acionar o 0800. Isso mesmo. Estando em nossas rodovias, precisando de nosso auxílio, basta ligar no 0800 055 1167. 0800 055 1167. O motorista também tem a opção de entrar em contato com a TEG através dos callbox, que são aquelas caixas amarelas instaladas a cada 1 quilômetro de nossas rodovias. Carol? Tá certo, então muito obrigada pelas informações, Osmar. Um bom dia para você, boa semana e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. A Prefeitura de Viradouro anuncia o processo seletivo para a formação de cadastro reserva para cargos de professor assistente de educação infantil e de educação básica de várias disciplinas, cujos detalhes você pode conferir em revistaquiali.com.br ou em aquialiradiotv.com. Para concorrer é necessário licenciatura plena ou curso superior na respectiva área de atuação. Carga horária a ser definida posteriormente e remuneração de R$ 13,00 por hora aula. Mediante o pagamento de taxa de R$ 50,00, os interessados podem se inscrever até esta segunda-feira, dia 7 de dezembro, com o preenchimento de formulário online. Avaliação por prova objetiva para todos os cargos de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos. O conteúdo versará sobre questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos, legislação e conhecimentos específicos. Processo seletivo válido por 1 ano, mas poderá ser prorrogado uma única vez por igual período. Mais informações em pciconcursos.com.br. Um jovem de 18 anos encontra-se detido desde sexta-feira por suspeita de esfaquear e matar uma aposentada de 72 anos em Bebedouro. Inquilino da vítima, ele vivia nos fundos da casa dela. O crime ocorreu na Avenida Belmiro Dias Batista, no residencial Bebedouro, por volta das 3 da tarde de sexta-feira. O suspeito alegou à Polícia Civil que a idosa havia debochado de sua avó, que está internada. A aposentada foi encontrada pelo marido, que relatou à polícia estar fora de casa no momento do crime. E, quando chegou, encontrou a mulher morta. O homem disse ainda à polícia que o suspeito era agressivo. O rapaz levado à cadeia de Bebedouro deve ser transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pontal, de acordo com a Polícia Civil. O crime, registrado como homicídio qualificado, deverá ser investigado pelo 2º Distrito Policial. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação.
Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Câmara de Bebedouro vota hoje o orçamento de 2021. Em dezembro, a Aqui Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Crostin Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do Estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente, não desperdice. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. A sessão de hoje, com início às 8 horas da noite da Câmara de Vereadores, é reservada para votação em 2 turnos do projeto de lei do orçamento de 2021. São várias as emendas modificativas que parcialmente suplementam e anulam dotações
de autoria dos vereadores Rogério Mazoneto, Paulo Bola, Mariângela Mussolini e Nasser Abdala. O vereador Nasser é também o autor de emenda aglutinativa que cria a ação, suplementa e anula parcialmente dotações do orçamento de 2021. O projeto de lei do orçamento de Bebedouro estima a receita e fixa as despesas do município para o próximo ano em 307 milhões de reais. A votação ocorre em 2 turnos após debate em audiência com a população e depois de receber emendas dos vereadores. Novamente, a Secretaria de Saúde receberá a maior parte dos recursos. São 68 milhões e 200 mil reais para a pasta, enquanto a educação ficará com 58 milhões e 200 mil reais. O público pode se dirigir ao Salão Nobre Arnaldo de Rosses Garrido para acompanhar os trabalhos dos vereadores, desde que cumpra com as exigências de protocolo pré-estabelecido com vistas a evitar a proliferação do novo coronavírus. Os lugares estão distanciados, daí a redução da lotação máxima. Uso de máscaras e higienização com álcool em gel são obrigatórios, sob pena de a entrada ser impedida. Confira algumas cifras do orçamento de 2021 de Bebedouro. Saúde, 68 milhões e 200 mil reais. Educação, 58 milhões e 200 mil reais. Defesa e Desenvolvimento Social, 21 milhões de reais. Obras, 14 milhões de reais. Recursos Humanos, 11 milhões e meio de reais. Legislativo, 9 milhões e 800 mil reais. Meio Ambiente, 5 milhões e 400 mil reais. Jurídico, 4 milhões de reais. Gabinete, 3 milhões e 300 mil reais. Esportes, 2 milhões e 300 mil reais. Tributos, 1 milhão e 600 mil reais. E planejamento urbano, 1 milhão e meio de reais. RádioTV.com. Após 3 anos à frente do tiro de guerra 02006, o segundo tenente Alexandre dos Passos Veloso se despede agora em dezembro. E, como forma de reconhecimento ao seu trabalho, a Câmara de Bebedouro lhe concederá a honraria de cidadão benemérito. A entrega do título subscrito por todos os vereadores acontecerá durante a 37ª sessão ordinária, nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro, no plenário Arnaldo de Rosses Garrido, às 8 da noite, com o cumprimento de todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Tenente Veloso, que veio do Guarujá para Bebedouro, entrou para o Exército em 1º de fevereiro de 1993, no curso de formação de sargento do 20º Grupo de Artilharia de Campanha, sediado em Barueri, na Grande São Paulo. Passou pela 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea no Guarujá, esteve no 1º Grupo de Artilharia Antiaérea do Rio de Janeiro e retornou ao comando do Guarujá em 2006. O segundo tenente Alexandre dos Passos Veloso passou por curso de formação de sargentos de aperfeiçoamento de comunicação social, estágio de gestão ambiental e processo administrativo na fiscalização de produtos controlados. Recebeu as medalhas Militar de Bronze, Militar de Prata e Corpo de Tropa de Bronze, de Prata e de Ouro.
De hoje a sexta-feira, 7 a 11 e 14 a 18 de dezembro, e nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, o comércio de bebedouro abrirá das 9 horas da manhã às 10 horas da noite. Nos dias 12 e 19, 2 próximos sábados, o comércio abrirá das 9 da manhã a 1 hora da tarde. No dia 20 de dezembro, domingo, a abertura será das 9 da manhã às 2 da tarde. Já no dia 24, véspera de Natal, o comércio abrirá das 9 da manhã a 1 hora da tarde. No dia 26, sábado, abrirá das 9 da manhã às 2 da tarde. No dia 31, véspera de Ano Novo, abrirá das 9 da manhã às 5 da tarde. E no dia 2 de janeiro de 2021, um sábado, o comércio estará fechado. Com o objetivo de colaborar com o corpo docente na preparação e execução das aulas, o Centro Universitário Unifafib de Bebedouro convida os docentes de todos os seus cursos a participarem de 2 capacitações. Hoje, das 5 da tarde às 6h30 da noite, layout do Google Classroom e integração de ferramentas a cargo do professor Rodrigo Tavarayama. Será disponibilizado o link de acesso aos inscritos. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Faleceu ontem, aos 56 anos, na UPA de Bebedouro, José Carlos Pereira, natural de Morro Agudo. Ele residia na rua Monsenhor Aristides da Silveira Leite, 840, na Vila Irmã Antonieta Farani, em Bebedouro. 2 filhos, Bruna e Diego. Corpo de José Carlos Pereira no velório Arnaldo da Óleo, sepultamento hoje às 9 da manhã no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 56 anos de José Carlos Pereira. Faleceu hoje, aos 68 anos, no Hospital de Amor, em Barretos, Jesus Ayrton Cerqueira Pinto. Natural de Ariranha, ele era desquitado, residia na rua Augusto de Carvalho, número 455, no Jardim Alvorada, em Bebedouro. Deixa os filhos Fábia, Adriano, Fernanda, Daniela e Carolina. O corpo está no velório Arnaldo da Óleo e o sepultamento acontece às 5 horas da tarde de hoje no cemitério São João Batista. Funerária São João informa o falecimento aos 68 anos de idade de Jesus Ayrton Cerqueira Pinto. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. A Tudo Belo está preparada para as festas de fim de ano. Loja decorada, equipe treinada e muitas promoções para você presentear. Vestidos do número 1 ao 8 a partir de R$ 31,00. Short de bebê apenas R$ 19,90. Macacão de bebê a partir de R$ 13,90. Na Tudo Belo também a coleção de sandálias Grendene, Homem-Aranha, Batman, Barbie, Lucas Neto, todas com acessórios. Moda bebê, infantil e adulto. Preços baixos e as melhores formas de pagamentos. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, adaptar-se é preciso. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar,
pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Prefeitura e Secretaria de Saúde realizam a 13ª campanha Fique Sabendo, com testes de HIV, sífilis e hepatites virais. A ação, iniciada terça-feira passada, acaba hoje, dia 7, em todas as estratégias de saúde da família. Os objetivos do evento: promover o acesso ao teste e ampliar o número dos que ficam inteirados da própria situação sorológica, principalmente quem tem vida sexual ativa. Será oferecido tratamento imediato em caso de diagnóstico positivo para HIV. E em relação à sífilis, a testagem oportunizará diagnóstico e o tratamento de uma doença muitas vezes silenciosa. Aqui e ali notícias, editorial. Adaptar-se é preciso. Nem há como ser diferente, determina o novo normal dentro das exigências do terrível vírus que provoca a tal de Covid-19. Por isso, em muitos locais, o ensino remoto migra para as aulas híbridas, o que faz com que os professores deixem de lado as tradicionais e costumeiras orientações presenciais para se postarem em frente às câmeras e às telas dos computadores. Todas essas mudanças são ainda recentes, mas parece que o conceito de ensino híbrido vem sendo mal compreendido. Essa modalidade é uma combinação entre atividades presenciais em sala de aula com o modo online, em que as tecnologias digitais funcionam como ferramentas empregadas para o enriquecimento de ambas as partes, de quem aprende e de quem ensina. Como nem todos os alunos se fazem presentes na escola, o professor tem de elaborar um planejamento diferenciado para quem fica em casa, a menos que esse aluno usufrua sincronicamente das aulas presenciais. De uma maneira ou de outra, existe aí uma mudança radical em relação à proposta de ensino tradicional, e tudo caminha para que o ensino seja personalizado. Como toda e qualquer mudança, é preciso tempo, paciência e investimento na formação do professor para que ele possa abraçar esse novo lugar com propriedade e confiança. E esse processo é sempre trabalhoso,
podendo ser também estressante caso o professor não tenha o apoio necessário. Considerando ainda o frágil e incerto contexto da pandemia, é possível que os professores estejam se sentindo inseguros, principalmente em relação à sua saúde e a de seus familiares e de pessoas próximas. Isso precisa ser legitimado pela escola, que por sua vez tende a investir no diálogo com o seu corpo docente, para que juntos possam alinhar expectativas e pensar em outras estratégias para essa nova etapa escolar, contemplando o bem-estar de todos. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, os resultados dos principais jogos de futebol do fim de semana. Corinthians vence o Avaí Kinderman e se sagra bicampeão do Brasileiro Feminino de Futebol. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Em dezembro, a Aqui e Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Crostin Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você.
Campeonato Brasileiro da Série A, 24ª rodada. O Botafogo do Rio foi derrotado pelo Flamengo por 1-0. Fluminense venceu o Atlético Paranaense 3-1. O Bahia perdeu para o Ceará 2-0. Coritiba e RB Bragantino empataram em 0-0. Santos e Palmeiras empate em 2-2. Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre também 2-2. Grêmio de Porto Alegre goleou Vasco da Gama 4-0. São Paulo venceu o Sport Recife 1-0. Hoje, às 8 horas da noite, jogam Atlético Goianiense e Goiás. Brasileiro da Série B, 26ª rodada. Oeste perdeu para o Guarani de Campinas por 1-0. Vitória da Bahia perdeu para o Confiança de Sergipe por 3-2. Ponte Preta de Campinas venceu o Paraná Clube por 2-1. Juventude de Caxias do Sul e Chapecoense de Santa Catarina empataram em 1-1. CSA de Alagoas perdeu para o América de Minas por 1-0. Sampaio Correia do Maranhão goleou o CRB de Alagoas por 3-0. Cruzeiro de Belo Horizonte goleou o Brasil de Pelotas por 4-1. Cuiabá venceu o Botafogo de Ribeirão por 2-0 e o Figueirense de Santa Catarina venceu o Náutico do Recife por 2-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, Copa Paulista, quartas de final, jogos de ida. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquiali-radiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquiali-radiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquiali-radiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquiali-radiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Copa Paulista, quartas de final, jogos de ida. Comercial de Ribeirão e 15 de Piracicaba empataram em 0-0. A Portuguesa Santista perdeu para o São Bernardo Futebol Clube 2-0. Água Santa de Diadema perdeu para a Portuguesa de Desportos 1-0. E a Ferroviária de Araraquara foi derrotada pelo Marília 1-0. Os times de melhores campanhas têm a vantagem de disputar o segundo jogo em casa, caso ocorra igualdade em pontos e saldo de gols após as duas partidas. A vaga nas semifinais vai ser definida
por meio de cobrança de pênaltis. Vale lembrar que o campeão da Copa Paulista escolhe uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2021, restando ao vice o posto no torneio remanescente. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na noite de ontem, as meninas do Corinthians se consagraram bicampeãs do Campeonato Brasileiro Feminino ao superarem o Avaí Kinderman pelo placar de 4-2 na Neoquímica Arena. No jogo de ida da decisão, disputado em Florianópolis na última semana, as duas equipes haviam ficado no empate sem gols. Gabi Zanotti, com 2 gols, foi novamente o destaque. Já a Xará, Gabi Nunes e Vicky Albuquerque marcaram os outros gols do time alvinegro no duelo, enquanto Zoio e Lelê descontaram para o Avaí. O primeiro título do Brasileiro Feminino do Corinthians aconteceu em 2018, quando a equipe superou o Rio Preto na final. Aqui e ali Notícias Esportes. O sábado começou com 2 clássicos. No Engenhão, o Flamengo bateu o Botafogo por 1-0 com gol de Everton Ribeiro. Com o resultado, o Fla foi para 42 pontos na terceira colocação e está a 2 pontos do líder São Paulo. Já o Botafogo se complicou ainda mais. Chegou ao 8º jogo sem vitória. Em jogo movimentado, Santos e Palmeiras empataram em 2-2 na Vila Belmiro. O Peixe saiu na frente com Diego Pituca, o Verdão virou com Rafael Veiga e William, e Marinho decretou a igualdade. Os rivais seguem colados na tabela. Palmeiras é o 5º, seguido pelo Santos em 6º, ambos com 38 pontos. De virada, o Fluminense bateu o Atlético Paranaense por 3-1 no Maracanã. O tricolor contou com o brilho de Marcos Paulo, autor de 2 gols e 1 assistência. Os cariocas estão com 39 pontos, enquanto os paranaenses com 28. O Ceará chegou ao 3º jogo de invencibilidade ao superar o Bahia por 2-0 na Arena Fonte Nova. Já na reta final da partida, Vinham abriu o placar e Saulo Mineiro ampliou para o Ceará. Com o resultado, a equipe cearense foi aos 32 pontos. O Bahia soma 28. Coritiba e Red Bull Bragantino empataram em 0-0 no Couto Pereira. Coritiba segue na zona de rebaixamento com 21 pontos, enquanto o time de Bragança Paulista aparece em 14º com 28 pontos. O São Paulo ampliou a sua vantagem na liderança ao ganhar do desesperado Sport por 1-0 no Morumbi e foi beneficiado pelo empate do Atlético Mineiro com o Internacional por 2-2 no Mineirão. O gol marcado por Luciano ainda no primeiro tempo fez o São Paulo chegar ao 15º jogo de invencibilidade aos 47 pontos. A vantagem sobre o vice-líder Atlético Mineiro agora é de 4 pontos, sendo que o Galo tem um jogo a mais. Em relação a Sport Internacional, os times não encerraram o jejum. O Sport perdeu a 4ª partida seguida e está na beira da zona de rebaixamento em 16º lugar com 25 pontos. Sem ganhar há 7 jogos, o Inter tem 38 pontos e está na 6ª colocação. Na outra partida deste domingo, o Grêmio aumentou ainda mais a crise do Vasco da Gama ao aplicar 4-0 na Arena do Grêmio, chegando aos 45 pontos e entrando no G4. Já o Gigante da Colina estacionou nos 24 e perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. E o Aqui e Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Uma excelente semana para você. Até amanhã.
Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.